Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos que forem assistir esse vídeo, né? Não sei o dia nem a hora, mas que vão assistir, vão, né? Mas tá bom, vou ler aqui a palavra conhecida que fala do justo e do ímpio. Diz a palavra, o justo e o ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos pecadores, do ímpio, perecerá. Aqui vemos que a palavra de Deus, ela fala do justo e do ímpio, né? Bem-aventurado, diz a palavra, bem-aventurado aquele que não, o homem, bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, nós, como cristãos, como pessoas que conhecemos a palavra, sabemos que não podemos andar junto com o ímpio, com aqueles que praticam a iniquidade, né? Que praticam o pecado, né? Não podemos estar ouvindo a eles. Os conselhos deles para nós não servem, pois nosso Deus não permite esse tipo de coisa. Ou nós somos separados para Deus, ou está no mundo, que, né, acontece muito isso, né? O cara está lá indo na igreja e tal, mas ele saiu da porta para fora, é mundo. Então, nós, os cristãos, nós temos que tomar esse cuidado de nunca não é que a gente não pode, sabe, assim, até conversar mas não andar no conselho deles. Se entrar no conselho dos ímpios, o justo perecerá também. E a palavra é bem clara, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que você fala da palavra, o cara fica, como diz o ditado aqui, mangando, né? Fica tirando dando uma de João sem braço, que diz outro, né? Falando besteira, fazendo pouco, né? Nesse caso, ele está fazendo pouco daquilo que está falando das coisas de Deus. Ele está fazendo pouco, ele vai é um escarnecedor. Muitas vezes você fala de Jesus para as pessoas, quer saber disso não, e destambelha, falar as coisas que não é verdade, que é só mentira e mundão, e é um escarnecedor. Teu Deus aí, e fala aqui essas coisas, né? Isso é um escarnecedor, escarnecendo da palavra e do próprio Deus. Isso é pecado. Pecado que não agrada a Deus de jeito nenhum. Então a palavra é bem clara: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, do que se pratica a iniquidade, nem se detém no caminho dos pecadores. Não andar junto com os pecadores, pode até pregar para eles, mas não andar junto com eles, não fazer parte do caminho que eles andam, eles trilham. Nem se assentar na roda dos escarnecedores, porque existe, né? Eu sei que por mim tem reuniões de gente em vários lugares no Brasil aí que me vê na internet pregando. E aí eles começam, né, falar uma coisa, falar mal de mim, outros falam bem, mas outros falam mal,
e são escarnecedores, escarnecendo daquilo que eu estou fazendo, que é pregando a palavra. Esse cara não é assim, só capa, isso aqui, isso aquilo, mas ele não conhece a minha vida, que eu tenho com Deus, na minha intimidade com Deus, só eu e Deus sabemos. Nem os de casa não sabem, sabe que eu oro, sabe que eu ando, mas a minha vida com Deus é eu e Deus. Então, e quando isso acontece, essas reuniões, e fico fazendo pouco da pessoa, no meu caso, fazendo pouco de mim, porque esse não é assim, esse é assado, mas eles não conhecem minha vida, não sabem a vida que eu tenho junto com Deus, né? Eu estou falando do meu exemplo aqui, né? Não estou põe outro, dizendo eu mesmo, citando a mim. Então, o escarnecedor é aquele que faz pouco da palavra, da maneira que você prega. E eu sou um cara simples, né? Por isso eu sou um cara simples no falar, porque eu nasci, me criei na roça, eu conheço português, eu tenho faculdade, mas eu não ligo para isso, eu falo, não falo mais caipirado, não falo mais caipira do que, mas assim, na simplicidade minha. E o Senhor falou para mim: não quero que você mude, você continue do jeito que você é, seja o que você é, não mude por causa dos outros. O Senhor falou para mim, ontem eu estava orando aqui, né? E um tempo atrás eu me cuidava mais, sabe? Quando eu fiz a faculdade de teologia, fiz 4 anos, aí nesse tempo eu falava mais, e o professor até falava para mim, para a sala: olha, o português correto, o João fala perfeito o português, mas eu fui lá saindo, sabe, daquela negócio de fazer perfeito ali, sabe? A gente tem que trabalhar, ter a pronúncia correta, mas Deus falou para mim que é para mim ser simples como eu sou, na minha simplicidade, não é para me mudar nada, para ser o que eu sou, é para agradar Ele, não é para agradar o homem. E eu sou um cara simples, mas aí por isso que muita gente se reúne e fala: esse cara é isso, aquilo e tal, mas não sabe a vida que eu tenho com Deus. Eles são escarnecedores que andam nas rodinhas falando mal de mim, da maneira que eu prego, da minha simplicidade. Porque eu falo de Deus numa simplicidade, né? Mas falo de Deus na simplicidade, mas no profundo, dentro da palavra. Não ando fazendo as coisas erradas e nem lendo um versículo bíblico e aplicando apenas um versículo. Eu gosto de me aprofundar, apesar que aqui o tempo é curto, na palavra. Porque quando Deus fala da palavra, na palavra, Ele fala no espiritual. Jesus, quando pregava, em parábolas ou não, Ele falava no espiritual. As pessoas que não entendiam, porque era uma parábola, às vezes não era uma parábola, mas Ele falava no espiritual. Nicodemos, por exemplo, é um exemplo disso. Era um homem letrado, era um dos principais dos judeus, e mesmo assim Jesus foi explicar para ele sobre o novo nascimento e ele não entendia. E Jesus falou: mas se eu estou falando de coisas simples, você não me entende? Se eu falar das profundas, espirituais, aí você não vai me entender. Falou para ele. E era um cara letrado, é um dos principais dos judeus na época, Nicodemos, né? Então, assim, eu sou um cara simples, eu prego mesmo assim, eu sou simples mesmo, e eu gosto de ser assim, simples mesmo. E Deus já falou para mim: eu quero você na tua simplicidade, não quero você mudando porque os outros querem que você mude, não. Eu quero que você pregue assim, você fale assim, porque eu quero assim, é o que você é. Então, os escarnecedores, dos explicando dos escarnecedores aqui, né? Aqui no último versículo que eu li, né? Que não é para se assentar na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medida de dia e de noite. Nós, como cristãos, o nosso prazer, a nossa alegria está dentro da palavra, né? E meditar nela dia e noite. É o que eu faço. Eu sempre estou meditando naquilo que é as coisas de Deus, porque é Deus que vai trabalhar o coração da gente conforme você vai se aprofundando, né, na presença de Deus e na palavra. O Espírito Santo vai nos ensinando, vai nos guiando, vai nos capacitando, sabe? Então, de jeito nenhum nós podemos andar sem ter comunhão com Deus.
O verdadeiro cristão tem comunhão com Deus, sim, tem que ter comunhão com Deus, senão ele vira um crente apenas, né? O diabo, eu sempre falo, o crente mais velho da face da terra é o diabo. O mais velho, ele crê em Deus e estremece, diz a palavra, ele crê em Deus e estremece porque conhece o poder de Deus, mas não obedece. Tá cheio de crente nas igrejas aí, não vou falar de qual é as igrejas, mas todo mundo sabe que tem muitas igrejas aí, tá cheio de crente ali, glória a Deus, aleluia, mas não obedece a palavra, tudo fora da palavra, a maioria. Então, esses são aqueles que não meditam na lei do Senhor, não tem prazer nas coisas de Deus, né? Aqui, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. A meditação leva nós a um conhecimento mais aprofundado junto a Deus, né? Junto às coisas de Deus. A meditação, né? Você entrar no texto e você se aprofundar no texto, na presença de Deus, orientado pelo Espírito Santo. Então diz assim a palavra: pois será o justo, né? Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, o justo que está na palavra, que está obedecendo a Deus dentro da palavra, ele é como uma árvore plantada e regada, plantada junto a um ribeiro de água, né? Você já viu as árvores na beira dos córregos, dos rios? Aí são frondosas, porque elas pegam a água dali já. Então a água já está correndo ali perto, né? Então as raízes sempre tem a seiva que vai levando ao que precisa para a árvore. Ela produz no seu tempo, no seu devido tempo. Nem as folhas caem, diz aqui a palavra, né? Apesar que tem árvore que ela cai no inverno, por exemplo, cai toda a folha, né? Como o cinnamomum, ele cai toda a folha, parece que secou, não, mas é só quando começa a primavera, começa a brotação, daí você já vê que é a primavera, né? Bom, após o inverno. E diz mais a palavra: então o homem que está com Deus, na presença de Deus, ele é como uma árvore frutífera. E qual é a água que Deus está falando aqui, que a árvore, que nós, um cristão, está plantado à beira do rio? Qual é a água que corre para que o homem produza o fruto que dê realmente pelo Espírito Santo, fruto para Deus? Não estou falando fruto natural, que estou falando no espiritual agora, vou esperar no espiritual. A água é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que limpa o coração do homem e dá entendimento ao homem que ele precisa andar dentro da palavra, fazendo a vontade de Deus e fugir do pecado. Ele dá a ele a certeza que ele precisa de Jesus Cristo como seu Salvador. Então, a água que o homem precisa, além da água natural para beber, ele precisa da água espiritual. Isso aqui é a água para o Espírito. Ele fortalece o Espírito e traz ao coração o entendimento, né, das coisas de Deus. Quando Jesus foi falar com a mulher samaritana, ele olhou ela tirando a água e falou: mas essa água, se você beber, tornará ter sede dela, mas da água que eu vos lhe der, ele está falando da palavra que ele está falando já, mas da água que eu vos lhe der, jamais terá sede, e será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando da água, que é a palavra. Muita gente nem sabe que a palavra é a água, mas ela é a água espiritual, é a água, é a palavra. E a que nos limpa, que nos lava, a água que nos lava, que nos purifica o espírito e a alma, o coração, é a palavra. E a palavra também é o alimento espiritual, é o alimento que alimenta o espírito. A palavra alimenta o espírito, fortalece o espírito. Então, eu estou falando aqui da parte espiritual, como Jesus falou para a mulher lá. Ele bebia aquela água, mas ele falou: olha,
dessa água se tornará ter sede, mas daqui eu vos lhe der, jamais terá sede. E ela falou, então me dá dessa água, porque eu não preciso mais vir aqui na fonte. Ela não entendeu que água, achou que era a água que ela estava tirando lá, mas a água que Jesus estava falando para ela era a água, era a palavra de Deus. Então, voltando aqui ao texto, diz assim, agora vou falar dos ímpios aqui, ó. Então, falando até agora falei do justo, mas agora dos ímpios, ó. Não são assim os ímpios, como eu falei dos justos, mas são como a moinha que o vento espalha. A moinha é aquela que dá aquela, tipo uma pluma, né? Tem uma planta que dá tipo uma pluma que espalha com o vento, ninguém sabe para onde vai. Para tu canto você não mais junta nunca mais, um aqui, outro lá, você pode pegar, mas ela mesmo em si, o que saiu, você não consegue mais. Porque ela é a moinha que eles falam, né? É tipo uma plumazinha, né? Que sai, vai embora. Então diz assim, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então o ímpio, ele se tão banal que fica as coisas para ele, que ele se espalha, ele é como a moinha, ele se espalha, ele some, vai. E por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Por que os ímpios não subsistirão no juízo? Porque no juízo vai ver todos os feitos deles, os que eles fizeram, que eles aprontaram, na verdade, né? Então ali está tudo escrito, mas eles não, como eles são ímpios que morreram no pecado, então eles estão aprendendo, eles estão aqui, ó. Por isso os ímpios não subsistirão, eles não aguentarão, eles não desaparecerão, como a moinha ali também desaparece, né? Eles desaparecerão, os ímpios, mas me perdi um pouco aqui. Nem os pecadores, ó, como eles não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Jamais o ímpio vai poder ter comunhão com o justo lá no céu, ou aqui na terra mesmo. Ele pode até conversar, ser amigo e tal, mas a comunhão mesmo que liga pela palavra, eles não querem. Eles não, é o ímpio, né? Ele não está nem aí para a palavra. Ele não está nem aí, aliás, no português correto, né? Nem os pecadores na congregação do justo. Mas por quê? O Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio perecerá. O caminho do ímpio é perdição. O ímpio não pode, o justo não pode andar junto com o ímpio, senão ele está no mesmo se anivelando as coisas que o ímpio está fazendo, e ele não pode, porque para estar fazendo as coisas certas, ele precisa de andar correto, dentro da palavra, orientado pelo Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo e respaldado dentro da palavra, firmado dentro da palavra, né? Que Jesus, que representa a rocha, né? Que para nós que nós tem que estar firme na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas é uma coisa assim que é bem prático, né? As coisas de hoje, se você começar a olhar, ler a palavra e ver as coisas, é exatamente o que está escrito aqui. Está escrito aqui e está acontecendo aí, para todo mundo ver, né? Só não vê quem não percebe é quem não está ligado às coisas de Deus. Então ele não percebe nada dessas coisas, para ele está tudo igual. Mas gente, eu estou terminando aqui já, mas eu passei rapidinho, o texto é curto, mas é para vocês verem que nós como justos, o justo, aquele que anda dentro da palavra, que foge do pecado, anda fazendo a vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo e fazendo as coisas corretas, a vida dele é outra história. A vida dele é mais tranquila, sossegada, né? E Deus abençoa e prospera. Agora o ímpio muitas vezes é prosperado, mas às vezes ele mesmo faz as coisas erradas e aquilo vai logra um ali, logra outro lá, mas quando no final da vida ele não leva nada, além das vezes quando mora não tem nada já.
já não leva mesmo, mas às vezes não tem nada, já da maneira que ele tirou, tiraram dele. Mas aquilo que Deus quer construir dentro da vontade de Deus, construído dentro da palavra de Deus, da vontade de Deus, ele é estruturado. O que ele um dia ele partir daquilo, não vai levar nada também, mas ele deixa para aqueles que é a família que vão usufruindo daquilo também, né? Assim por aí, sequentemente, na sequência, né? Da geração em geração. Gente, vamos fazer uma oração aqui. Glorioso Deus eterno Pai, eu te agradeço pela tua santa palavra, papai. Eu peço a ti, meu santo soberano Deus, para que o Senhor abençoe as pessoas, toca no coração das pessoas, para que elas busquem a salvação em Jesus Cristo e busquem andar na tua presença, busquem a ser árvores plantadas junto ao ribeiro. Aqui está falando em Cristo, que é a fonte, e a palavra que é o rio, que é a água, que purifica o coração do homem, que dá vida espiritual e vida com Deus, é a palavra. Pai, nós te louvamos, te glorificamos. Senhor Deus, eu peço a ti que visita todas as tribos, línguas e nações da face da terra. Os que precisam de cura sejam curados, os que precisam de libertação sejam libertados, e os que precisam de salvação sejam salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.